Opa, falei, um nerd aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de animes. Então, sem enrolação, bora! O anime começa em uma batalha em uma ilha cheia de formigas gigantes, que vai ter seu próprio arco mais pra frente na história. Mas de primeira, é lá que apresentam para nós os caçadores, que lutam contra monstros para poder proteger a terra e ganhar uma grana. Óbvio que alguns deles irão de base, e é apresentado os caçadores de rank S, que são os mais fortes. E depois é mostrado um cara que vai ser bem importante depois, vai olhando. Depois tem um corte explicando de onde vieram esses monstros. Basicamente, vários portais apareceram do nada 10 anos atrás. Nesses portais tem vários monstros de várias dimensões, que são mais fortes que os humanos normais e armas de fogo padrão. Então, os que lutam contra esses monstros são os caçadores, que são pessoas que despertaram habilidades mágicas. E nessa hierarquia de caçadores, quem possui mais poder mágico são classificados de rank S, e vai até o rank E. E é justamente nessa posição de rank E que o nosso protagonista, Sung Ji-Ho, está, sendo conhecido como o caçador mais fraco do mundo. E se você pensa, é só ele treinar e ficar mais forte, você tá totalmente errado. Uma vez que alguém desperta, é impossível aumentar seu próprio poder. Então já viram, o cara é totalmente ferrado na vida. Além disso, ele só continua indo para as dungeons para poder pagar pelo tratamento do coma da sua mãe e para poder pagar a faculdade da sua irmã mais nova. Depois mostra o Sung chegando em uma raid, onde é um portal de rank D, o que significa que não é uma dungeon perigosa para muitos, mas para o Sung é totalmente perigosa. Mas antes de todos entrarem, conhecemos a Lee Jo-hee, que é uma curandeira. Ela é amiga do Sung e está sempre curando as feridas dele. Até porque o Sung se machuca fácil demais. E bom, tem um climinha entre os dois, mas eu não vou falar o que acontece. Mais tarde no episódio aparece outra caçadora, que também é um rank S, que vai ser importante em arcos futuros, a Cha Hae-in. Desculpa se eu pronunciei errado, mas isso fica para outro vídeo. Continuando, todos entram na dungeon e a maioria venceu os monstros facilmente, até um deles encontrar um túnel e eventualmente uma porta gigante, dando a entender que era um covil duplo. Por esquema de votação, todos entram para pegar mais loot. De primeira, todos estavam achando estranho, porque só tinha estátuas gigantes e aparentemente bem velhas, mas nenhum monstro. Mas a Jo-hee avisa o Sung que viu os olhos de uma das estátuas se mexerem. E aqui, meus amigos, que chega a parte desgraçada do episódio. Uma estátua com machado manda de base um caçador forte até, como se não fosse nada, e a estátua dos olhos lança um raio laser, mandando de base vários caçadores. E o episódio termina com Sung aterrorizado de medo. O episódio começa com o grupo tentando entender os mandamentos da estátua do anjo, mas né, não é todo mundo que vai querer seguir. Por exemplo, o Flash aí, que foi de base por tentar correr para a saída. Nessa hora, o Sung entendeu que era seguir a risca os mandamentos, começando com venere a Deus. Só baixou na cabeça e, bom, olha, o sorriso aí de novo. Só que a estátua se levanta e começa a caminhar esmagando uma galera. Só que o segundo mandamento, que é louvar a Deus, um cara random tinha uma ideia que podia ajudar, que era simplesmente fazer uma oração. Pena que não deu certo. Mas uma galera vai de base pelas estátuas que tinham armas, e essa é a chave do segundo mandamento. Algumas estátuas tinham instrumentos, e toda vez que alguém ficava de frente a uma estátua, ela fazia algum movimento. Percebendo isso, o Sung mandou geral ir para as que tinham instrumentos, e deu certo! As estátuas começaram a tocar uma música, louvando a Deus. Só que nesse movimento, o Sung perdeu uma das pernas. A Jo-hee não consegue mais curar por causa da sua exaustão, e o chefe da raid perdeu um dos braços. Então, chegamos no terceiro mandamento: provar sua fé a Deus. Para isso, a estátua de Deus levanta um altar para que alguém seja sacrificado, deixando alguém para trás para que todos saiam, menos um. Tá certo que não era isso, e sim só esperar as chamas azuis se apagarem e poderem ir embora, mas segue o baile. Nessas horas, os portões se abrem e todos que estavam desesperados correram sem olhar para trás. Tudo isso era uma armadilha. Não dá pra saber se essa galera que fugiu foi de base ou não. Então o Sung começa a pensar que talvez não seria uma questão de tempo, e sim a questão de um sacrifício mesmo.
e ele se oferece como sacrifício. De primeira, ele pensa que é bom só ele ir de base, assim pelo menos alguns poderão escapar. Mas ele também lembra que ele não queria morrer ali. Depois de cair, quase perdendo a consciência, um pop-up aparece perguntando se ele queria ser um jogador do sistema, dando mais uma chance de ser salvo. Ele aceita sem arrependimentos, e é assim que acaba. O sistema vai ser mais explicado nos próximos episódios. O episódio começa com Sung acordando no hospital com seu braço e perna regenerados, por causa das estátuas do episódio 2. Ele foi resgatado por alguns caçadores de rank mais alto, por causa dos sobreviventes que falaram do covil duplo. O mais engraçado nisso é que não tinha mais o salão de Deus, só o Sung deitado. Depois mostra dois caras importantes da Associação dos Caçadores, para tentar entender como o Sung sobreviveu. Para isso, eles suspeitam de um despertar duplo. Seguinte, quando alguém desperta, ela consegue mais atributos físicos que uma pessoa normal. E quando essa pessoa desperta, ela vai ficar num ranking pelo resto da sua vida. Ou seja, se uma pessoa tem 5 de poder mágico, ele vai ficar com 5 de poder mágico pelo resto da sua vida. Mas, em certas ocasiões muito raras, um caçador pode despertar pela segunda vez e aumentar o seu ranking. Mas não é o caso do Sung. Ele ainda é um ranquier e ainda possui apenas 10% de poder mágico. Mas é aí que nos é apresentado o sistema. Um pop-up de jogos da vida real. Um sistema que só o Sung consegue ver por ele ser um jogador. E não tem tanto mistério sobre como funciona de primeiro o sistema. É como um jogo mesmo. Tem inventário, notificações, missões diárias e, mano, esse negócio mais pra frente vai deixar o Sung um monstro de tão forte. Mas, por enquanto, não agora. E é com as missões diárias que vamos ver agora. O sistema manda ele fazer 100 flexões, 100 abdominais e correr 100 km. Basicamente é o treino do Saitama. Tudo isso para ele evoluir. Mas ele manda foda-se e sofre a punição, que é correr por 4 horas num deserto cheio de monstros de areia. Mano, depois de quase ir de base por essas lombrigas gigantes, ele faz todo santo dia essas missões. E bom, é que ele recebe pontos de atributos para melhorar o desempenho dele. Então ele bota um bando de pontos em força e deixa o resto para depois. Bem, mostra a Jory que ficou traumatizada no covil duplo e provavelmente não conseguirá mais fazer missões. Ela fica feliz em saber que o Sung estava vivo e bem, mas já aviso aqui, ela vai ficar mais de lado agora na história. E depois de mais um dia treinando, o Sung recebe uma chave para uma dungeon secreta. Uma dungeon que só ele pode interagir e ele vai acreditando que ficou mais forte e consegue mandar alguns goblins de base. Com dificuldade? Um pouquinho, mas consegue. E sim, ele está mais forte. O episódio acaba com o Lobo Vermelho, um pouco mais forte, encarando ele com sangue nos olhos. E já aviso uma coisa, a luta dele contra o final boss dessa dungeon é uma das minhas favoritas nesse começo. O episódio começa com o Sung enfrentando o Lobo Vermelho do episódio anterior. Ele tem uma dificuldade por não ter uma arma, mas tem uma vantagem de ter mais agilidade agora, podendo se esquivar mais facilmente. Obviamente, ele também tem mais força, mas não bastante para mandar de base o Lobo Pidão aí. Então a luta ficou até que equilibrada. Mas é aí que entra o sistema. No vídeo anterior eu falei que o sistema é como um jogo, possuindo notificações e inventário. Exatamente. O Sung puxa a espada que ele tinha de quando ele foi de base pelas estátuas. Então ele simplesmente puxou a espada e já mandou de base esse lobão aí. E bom, acabou a parte tutorial de como matar os lobos vermelhos. O Sung conseguiu matar mais um e o outro fugiu. Enquanto descansava, ele percebe que aumentou o nível para o level 2, aumentando um pouco mais os seus atributos físicos. E só para vocês saberem, ele não consegue aumentar de level só com as missões diárias, porque não eram combates reais. Depois de examinar os corpos e perceber que eles não dropavam cristais de mana, mas eles dropam itens menores, como uma presa dos lobos. Só uma não faz muita diferença, mas se ele juntar várias, ele pode vender na loja e comprar algum equipamento.
E sim, tem loja no sistema. E enquanto ele pensa se pode derrotar o chefe da dungeon ou fugir, aparece uma matilha de lobos vermelhos. E bom, demorou um tempo, mas o Sung conseguiu matar todos eles. E ainda por cima subiu várias vezes de level. E ainda por cima conseguiu o título de Matador de Lobos, aumentando em 45% todos os atributos. Deu até uma vontade de jogar RPG agora. Enquanto ele viu o inventário, ele nota que ele conseguiu uma pedra de teleporte, mas ele não sabia se a dungeon continuaria, então ele decide continuar. Em paralelo com isso, a Jo-Hee é mandada para uma missão de Dungeon Break, que são as dungeons que não foram concluídas e os monstros vêm para o nosso mundo destruir tudo. Depois corta para o Sung matando vários outros monstros e entendendo os esquemas de cor dos nomes. オレンジは俺と同じくらい。赤は強いのだろう。最初は赤色に見えていたライカンも今ではDepois de ter matado vários monstros, ele fica relutante se deve ou não ir para o Final Boss. A espada já está bem quebrada e seu nível está no 15. Chegando no local, ele é atacado por uma cobra gigante, que é mais forte que o Sung, além de ter escamas blindadas. E o mais foda é que a espada quebrou. Mesmo assim, o Sung não recua e tenta se proteger ao máximo que consegue. Mas a cobra dá uma rabada, queimando o Sung para a água e começa a atacar sem parar. Tudo isso sem o Sung poder acertar um único dano nela. Então mostra um flashback em que ele descobre sobre o apelido dele ser o caçador mais fraco do mundo. E o líder da raid diz para ele se esforçar e calar a boca dos caras que chamam ele de fraco. Corta pra luta e tá complicado pro Sung. Ele parece um boneco de pano sendo jogado pra lá e pra cá, mas ele não está disposto a ser chamado de fraco novamente e desperta um pouco do seu novo poder. Agora ele parte pra cima, se segurando nas escamas e começa a apertar o pescoço da cobra e consegue quebrar as escamas. A cobra tenta tirar o Sung do pescoço, mas ele não larga e continua apertando. Em uma incrível animação, mata o Final Boss da dungeon secreta. E ainda subiu de nível pelo menos umas 3 vezes nessa luta. E ainda por cima conseguiu uma nova arma, com o dobro de poder da espada anterior e possui efeitos de drenagem e paralisia. E também uma bolsa de veneno. E já que a dungeon foi concluída, o Sung volta para o metrô normal. Mas aí complica outra coisa. Vários caçadores de rank baixo estavam tentando matar o Final Boss da Dungeon Break, mas não conseguindo. Foi aí que o Sung ajudou lançando a espada quebrada no Final Boss, quebrando o escudo dele e deixando os outros caçadores matarem ele. O episódio acaba com a Jo-Hee achando que foi o Sung, mas não confirmando isso. E o Sung aparentemente ter ficado um pouco mais alto e mais forte fisicamente. O episódio começa com Sung metendo shape, que eu quero ficar algum dia, enquanto as enfermeiras ficam interessadas nele, porque até umas semanas atrás ele era assim e ficou assim. Até uma delas pediu o contato dele. Pena que isso nunca mais é mostrado. Seguindo, o Sung meteu o shape, tá mais forte, tá mais cauteloso, também por causa dos pontos de experiência, e recebeu alta do hospital. Corta para uma entrevista que a irmã do Sung está vendo sobre como é importante treinar todos os dias para caso a pessoa seja um caçador. E para quem não sabe ou não se lembra, o nome dela é Sung Jin Ha, então eu só vou chamar de Jin. E aqui dá pra ver melhor o desenvolvimento corporal do Sung e dos dois tendo uma discussão sobre ela levar ou não guarda-chuva, bem coisa de irmãos mesmo. Beleza, então ele distribui os pontos, coloca bastante em força, agilidade e percepção, o que é uma boa combinação. Então ele acha uma raid de rank C para poder pagar o aluguel. Isso é um negócio. O Sung tecnicamente ainda é um rank E. Bom, lá no local da raid, ele conhece o Yojinho, um caçador de rank D, mais ou menos habilidades físicas, mas também é rico pra caralho e pode ter equipamentos para compensar isso. Ele é um cara bem gente boa.
わかった。 Então o Sung percebe uma coisa meio estranha nos caras da raid, porque eram só tanques e lutadores, nenhum curandeiro, e as suspeitas vão aumentando mais ao longo do tempo. Então, continuando, eles entram na dungeon e não viram nenhum monstro, que era muito estranho no começo, mas é aí que a percepção do Sung entra em ação. Ele percebe que são tipo os insetos e avisa que estão caindo por cima. Nessa dungeon, o Sung só carrega bagagem para não chamar muita atenção. Por causa disso, vemos a força desses caras, que não são pouca bosta não. Mas uma coisa estranha é que tinha algumas formigas comidas pela metade. Sim, comidas, o que indica que à frente tem um monstro mais forte que eles. Mas se você tá vendo o vídeo, percebeu que é uma aranha, então não tem motivo para mistério nessa parte. Corta para uma cena mostrando o poder de um Rank S, que, meu amigo, o bicho é forte. すっげえ、あんなでかい岩を一撃で。勝てなるし。 Depois corta para a raid do Sung, onde só ficam andando, encontrando mais formigas devoradas e o Sung suspeitando cada vez mais do grupo principal. Então eles encontram o Covil do Final Boss, que é uma aranha! Que surpresa! E no Covil, vários cristais que podem dar uma renda extra de dinheiro. E é nessa parte que o Yu discute sobre o contrato do Sung, que era um contrato meio quebrado em relação ao contrato normal de um caçador. O líder da raid disse que estava tudo bem e queriam dividir os lucros igualmente. Mas pera aí, não repararam nada estranho? Exatamente, a aranha gigante! Bom, ela estava dormindo nessa parte, porque o bicho encheu o bucho de formigas. Então o grupo principal decide voltar para o começo para poder pegar uns carrinhos de mão, e é aí que chegamos na parte desgraçada do episódio. O mago do grupo explode a entrada para o Yo e o Sung ficarem presos e serem devorados pela aranha. Isso tudo porque se alguém vai de base dentro de uma dungeon, não teria testemunhas e teria uma desculpa de que um monstro matou o caçador. Assim os desgraçados poderiam pegar tudo e saírem livres. Beleza, saída destruída, Final Boss acordado e só tinha 2 pessoas lá dentro. Por sorte quem tá lá é o Sung. O episódio acaba com o Sung pegando sua nova arma para lutar contra o Final Boss Aranha. Então, o episódio começa com aquele grupo de arrombados saindo da dungeon e explicando para nós o porquê eles fazem isso. Basicamente, eles deixam os mais fracos irem de base para pegar os equipamentos ou fazem eles de isca para poder pegar todos os cristais enquanto os outros vão de base. Porque, de novo, o que acontece na dungeon, fica na dungeon. E nessa conversa, eles descobrem que o Jinho é de uma família rica, que pode ter vários equipamentos. Mas, infelizmente, o Jinho não tem experiência de combate. E eles não sabiam que o Sung era mais forte. Porque, né, ele é o Rank E. Então, para eles, os dois seriam comidos fácil. Pela aranha, corta para o Jinho tentando achar uma saída, mas, né, o Sung tá aí. Então não precisa ter tanta preocupação. E uma coisa engraçada é que o Sung pensa que a cobra gigante e o boss da Dungeon Break eram de nível D pra baixo, porque esse cara ainda acha que é fraco, vai entender. Beleza, o Sung já puxa sua nova lâmina, dá aquele sorrisinho e parte pra cima da aranha. Que te falar, a animação tá bem boa, não no nível de Demon Slayer, mas tá bem boa. E uma coisa minha é que eu passei a odiar lutas de quadro estático. Então, se só tiver um movimentozinho aí, já tá bom pra mim. Mas aí nessa luta, corta para o presidente da Associação de Caçadores, que tá de saco cheio de reuniões, e vai treinar um pouco com um loiro aí novato, pra descansar um pouco das reuniões. Mas já voltamos para a luta principal. O Sung tenta cortar as patas, mas o exoesqueleto é extremamente forte para a lâmina, então fica complicado. Além disso, os ataques deles são bem fortes. O Sung fica desviando e tentando atacar de algum jeito, mas sem sucesso. E vemos o Jinho pensando que o Sung é um falso Ranker, que são os caçadores que conseguem controlar seu nível de poder para parecer mais fracos e ficar classificado com um rank mais abaixo. E geralmente quem faz isso é meio coringa das ideias. Mas voltando, a fadiga do Sung já estava se acumulando e ainda nenhum dano foi causado na aranha.
e se a fadiga aumentar mais, ele perde a velocidade. E também não ajuda a aranha a cuspir ácido. Então já deu pra perceber, o bicho é forte pra um senhor caralho. Então o Sung decide experimentar sua nova skill, o Dash, que dá mais 30% de velocidade. Ele usa para chegar até a cabeça do bicho e usar a lâmina. De primeira não funciona, mas ele ainda continua até fazer efeito. Mas no momento em que ele acertar um golpe, a fadiga bate e acertado. Felizmente o Sung não morreu, porque, surpresa, ele ainda tinha recuperação total dos exercícios diários. O que é meio conveniente, mas nem tanto, tá no episódio anterior. Então, já recuperado, ele parte pra cima mais uma vez e acerta em cheio e fica esfaqueando continuamente até matar o desgraçado. E lembrou até o Toad matando o Dagon. E bom, o chefe foi derrotado e subiu mais uns 3 níveis. Pega uma pedra de essência que deve valer uma grana e o Dinho fica todo cagado de medo, porque, né, até chamando o Sung de chefe e cavando os cristais por Sung, mas agora aparecem os caçadores arrombados para ver no que estava rolando. Mas antes mostramos um pouco da força do presidente, que, meus amigos, esse velho é um monstro. Mas agora em parte importante, os caçadores lá acham que o Dinho matou a aranha com equipamento e também acham que a aranha era bem fraca. Então o líder lá tenta fazer dele um cúmplice, poupando a vida dele e em troca ele mandasse de base o Sung. Mas os caçadores não esperavam que o Dinho iria proteger o Sung, o que é uma atitude bem leal, porque mais pra frente eles ficam mais amigos. Então o sistema ativa e dispara o Sung mandar de base os 6 caçadores aí, como uma missão extra. E caso ele não faça isso, ele vai fazer cosplay de trem-bala. O mago atira no Sung e ele quase perde a consciência. Mas é cortado por essas 3 aí que, na moral, eu nem lembro quem são e acho que nem agregam em nada. O Sung tá no chão e quase perdendo a consciência, mas antes ele fica pensando que mesmo ele ficando mais forte, ainda existiam pessoas mais fortes. Ele foi descuidado, arrogante e iludido. Mas ele também pensa que o sistema usa o Sung, então o Sung tem que usar o sistema. Ele levanta e começa a emanar uma aura escura e fica com esse olhar de caçador que, meus amigos, e sem perder tempo, já faz uma cabeça rolar. E essa foi a primeira vez que ele mandou de base um ser humano. Ele não fica tão abalado e começa a tocar uma trilha bem legal, enquanto ele manda de base o resto desses caçadores desgraçados. Em uma cena bem boa, o líder da raid até tentou mostrar ser mais forte, mas não adiantou nada. E antes de morrer, ele fala do seu irmão, que só vai ser mostrado mais pra frente. E olha, vai ser uma luta legal. E já que era uma missão extra do sistema, ele pega a skill Intenção Assassina, que reduz todos os atributos do inimigo pela metade. E o episódio acaba com o Sung orgulhoso de ter entregado o guarda-chuva para Jin. E aparece um cara que vai ser importante no futuro, bem próximo na real. O episódio começa com Yo recebendo a informação dos sobreviventes da Dungeon da Aranha do episódio passado e achando estranho que só esses 2 saíram vivos e que conseguiram derrotar o chefe da Dungeon. E acha mais estranho ainda pelo fato do Sung estar na Dungeon, porque pra quem não se lembra, ele viu se o Sung tinha despertado pela segunda vez lá no episódio 2. E eu esqueci de falar o nome do líder da raid anterior, então o nome desse saco de lixo era Hanky Donksuk. Eu pronunciei completamente errado. E pode não parecer, mas o sobrenome dele tem muita presença na organização. Mas por agora, vamos ver um pouco da vida cotidiana do Sung, comendo um frango frito com a Jin e bebendo uma geladinha. Mas né, a Jin fala sobre a raid da aranha e o Sung simplesmente não ficou abalado ou com remorso de ter mandado de base. Isso pode ser por causa do sistema, que enquanto mais ele subia de nível, mais aumentaria seu ego, o que é bem possível. E uma coisa meio estranha para o Sung é que toda vez que ele bebe cerveja, o sistema cura ele automaticamente, tudo para não deixar o jogador envenenado. Então sim, ele não pode ficar bêbado. Então, estudando um pouco mais do sistema, ele vê a função espírito de reabilitação e saúde e longevidade.
A primeira é ativada quando o Sung perde um membro ou é ferido seriamente, podendo ser curado imediatamente e recuperando seus membros perdidos. Foi assim que ele recuperou sua perna e braço depois do Covil duplo, mas é um buff temporário. E a segunda é ativada quando qualquer tipo de veneno ou coisas estranhas entram no seu organismo e são curadas automaticamente a qualquer momento. Então o Dinho chama o Sung para conversar sobre a Dungeon da Aranha e basicamente o Dinho quer a ajuda do Sung em mais 19 raids para ele poder se tornar um mestre da guilda que ele mesmo quer criar. Eles veem um prédio de 30 bilhões para ser a sede da guilda, indo em raid de rank baixo, enquanto o Sung aumenta mais o seu nível até chegar no rank S, ou até superior a ele. Mas ele recusa, por ser arriscado demais. E bom, o Dinho ainda vai aparecer mais ao longo da obra. Então é mostrado o irmão mais velho do Hank, que tá querendo mandar de base o Dinho e o Sung, perguntando para a secretária Laura sobre as consequências, e simplesmente conseguiram uma redução de pena, e a participação dele acaba com essa cara, só botando um pouco de hype. Então podem esperar uma brutalidade. Corta para o Sung e Jin correndo um pouco, depois dela ter comido muito frango. E aqui vemos uma missão secreta do sistema, que é só fazer o dobro das missões diárias. Então ao invés de fazer 100 flexões, era para fazer 200, e assim por diante. E com essa missão secreta, ele recebe outra chave, que dessa vez é uma dungeon de rank S, e possui um item extremamente importante, o Elixir da Vida, capaz de curar qualquer doença. Então ele vai para a dungeon pegar o item e curar sua mãe do coma. E bom, esse é um dos meus arcos favoritos, porque digamos que vai aparecer um cavaleiro deveras forte. Vai levar um tempo, mas logo logo ele aparece. O Sung usa a chave para entrar na dungeon demoníaca, e o lugar é basicamente o inferno. E se tem um inferno, tem o Guardião do Inferno, mais conhecido como o Cerberus. Que, por curiosidade, é meu monstro favorito nesse arco. E se liga que esse monstro é mais forte que o Sung nesse momento. Então, sem perder tempo, o Sung puxa a adaga, usa o título de Assassino de Lobos, ativa o dash e parte pra cima. Só que não tem muito efeito. Então ele ativa a Intenção Assassina para diminuir os atributos, mas também não funciona. O Sung até conseguiu furar o cão, mas o bicho é mais forte e nega os efeitos da adaga. E ainda por cima, arranca um dos braços do Sung. E só um golpe tira 1/3 da vida do Sung. E bom, esse bicho ainda consegue dobrar os seus atributos por 3 minutos, o deixando mais forte e rápido que o Sung. E só com um golpe manda o Sung pra longe. Pra não morrer, o Sung ativa a recuperação total e acerta o olho, mas sem efeito. E depois é só desgraça. O cão fica jogando o Sung de um lado pro outro, quase indo de base. O Sung consegue fugir e decide usar a pedra de teleporte. Mas desgraça pouca é bobagem. O cão continua atacando o Sung até fazer ele perder a pedra. O Sung, mais uma vez, foge e se lembra da loja. Ele compra umas poções de vida e testa a bolsa de veneno da cobra gigante. E você deve estar pensando, ele vai usar o contra o cão, não é? Errado! Ele bebe e se cura um pouco por causa da saúde e longevidade, o que foi uma boa estratégia. E mais uma vez, o cérebro dá uma mordida. Mas o lado bom é que acabou a fúria dele. O Sung então parte pra cima e fica cortando uma das cabeças do bicho, mas ele é pego. E é nesse momento em que ele quase foi de base. Mas né, esse cara é teimoso até na hora de morrer e fica perfurando o olho do bicho e consegue matar o cão do inferno Cerberus. E ainda conseguiu outra chave, dessa vez para abrir a porta do castelo demoníaco e conseguir a fórmula do Elixir da Vida. E bom, todos os ingredientes estão no castelo, mas isso vai ter que ficar para depois, porque ele ainda é fraco para essa missão, mas um dia ele vai voltar. O episódio começa com o Sung pensando sobre o Elixir da Vida que pode curar qualquer doença, para poder entregar para sua mãe em coma. Ele não tem todos os ingredientes, mas sabe onde encontrar. O problema é que tá no Castelo Demoníaco, que para quem viu o último episódio, sabe o que tem lá. E para isso, o Sung precisa ficar mais forte. E para quem já jogou qualquer RPG, sabe que quando chegamos em um nível alto, é muito mais difícil upar de level. Então, sem escolhas, o Sung aceita fazer a proposta do Dinho e vai fazer as 19 raids com ele, só que com a condição
de só eles dois entrarem na dungeon. O que é meio que proibido, precisa de pelo menos 8 membros para entrar numa dungeon. Então o Sung dá a ideia daquele caçador arrombado da dungeon da aranha. Só que não vai mandar geral de base, no máximo vai apagar, nocautear a pessoa. Isso mostra que o Sung tá mais manipulador, só para cobrir os números e ficar upando sozinho. Depois corta para o núcleo dos 3 Rank S da Coreia. Que bom, o pai do Dinho tá tentando recrutar eles, mas não deu muito certo. Até porque eles já estão em uma guilda bem forte. E também mostra um pouco da conversa da Ilha das Formigas Gigantes, lá do episódio 1, que, pra deixar claro, aquele foi só um ataque à ilha. Tiveram vários outros ataques, e toda vez deram erradas. Isso mostra que as formigas são e estão ficando mais fortes que caçadores de rank A pra cima. E bom, tem uma formiga extremamente forte lá na ilha, que o Sung vai ter que tancar. Enquanto isso, o Sung tenta arranjar nível de qualquer jeito, até considerando ir pra zona de penalidade. Mas ele não sabe se dá nível e que também as centopeias têm um nome vermelho. Então ele aceita fazer uma raid com os antigos sobreviventes do Covil Duplo. E tem até um pouco de desenvolvimento da Jo-Hee, em que ela quer parar de ser inútil para os outros. E do líder da raid, que perdeu um braço e não tá muito bem de força física. E na dungeon tem 3 prisioneiros na raid, só pra ter números mesmo. Mas pelo menos tem aquele caçador que dá conta desses 3. E pra quem quer saber o do porquê dos prisioneiros, eles têm um acordo de cada monstro que eles mandarem de base dentro da dungeon, a pena deles será reduzida. E o episódio acaba com um cara pedindo pra alguém mandar de base alguém. O episódio começa com todos entrando na dungeon de Rank D, que não é uma dungeon tão perigosa assim, tanto que os únicos monstros que aparecem foram goblins, e o chefe que não apareceu, mas eu acho que não era um goblin não. E vocês lembram dos 3 prisioneiros, né? Bom, eles é que mandaram de base a maioria deles. Depois mostra que a dungeon é dividida em 3 túneis. Até lembrou o Covil Duplo. Os times se separam e o Sung escolhe logo o do boss da dungeon, enquanto os 2, que abandonaram o Covil Duplo, foi pelo meio e a equipe do Kang foi pela direita. E pra quem não percebeu, o Kang é o mesmo cara que testou o poder mágico do Sung depois do Covil Duplo. Então os dois estavam desconfiando um do outro. Então é mostrado pra quem aquele maluco tava mandando matar os 3. E esse cara teve a sua filha abusada pelos 3 prisioneiros, e mesmo que eles tenham sido presos, a filha dele fez o oposto de viver, e mesmo assim, os 3 prisioneiros iriam sair da prisão cedo ou tarde. Querendo ou não, é uma crítica bem forte no sistema jurídico. Então o maluco oferece um dinheiro para o Kang mandá-los de base na dungeon. E aqui um negócio, o Kang podia estar em uma guilda forte e ter muito dinheiro, mas ele decidiu ficar na associação dos caçadores porque ele gosta de matar pessoas. Então corta pra ele mandando de base os 3 prisioneiros, e aqueles 2 lá, que eu acho que ninguém liga, também foram de base. Mas ao invés de ser um corte rápido na cabeça, esse pescotapa ficava cortando pontos normais do corpo, até a vítima ir de base de hemorragia, sendo um processo lento e torturoso para a pessoa. Esse é o nível desse maluco. Então temos uma luta do Sung, o líder da raid, contra o Kang. E bom, o Kang é mais rápido e mais forte, enquanto o Sung é velho e não tá com força total. Então já dá pra saber quem levou a melhor. Mas o que mais acho sacanagem é que o Sung treinou a vida toda na arte da espada, e quando virou caçador, ele ficou na classificação de mago. Isso é sacanagem completa. Isso só deu mais desvantagem do que vantagem para o Sung, enquanto o Kang só fazia o básico dele. Então chegou a vez do Sung lutar contra o Kang, e olha, a animação não tá ruim, dá pra ver que eles botaram efeitos de velocidade, mas pra mim tá faltando algo que eu não sei explicar. E se reparar, tem vezes em que é um PNG fazendo 2 frames repetidos com um fundo em movimento. A luta tá equilibrada, porque os dois têm o mesmo nível de habilidade, mas o Kang leva a vantagem por ser experiente em combate. Então o sistema ativa para uma missão urgente. Então o Sung já se prepara para atacar. Isso sou eu, mas isso aqui é uma Dragon Ball Reference. O Sung ativa o dash e parte para cima do Kang. Ele conseguiu acertar e ativar o efeito da adaga. A luta continua com uma animação melhor e o Kang ativa a habilidade furtividade, o que complica pro lado do Sung, mas ele ativa a recuperação total e perde uma emoção, a raiva, porque
porque agora ele não tem motivos para mandar de base alguém tão escroto quanto o Kang. O Kang usa a furtividade mais uma vez, mas o Sung consegue detectar através de sua sede de sangue. Então, o Sung ativa sua intenção assassina e o negócio ficou louco, porque olha essa animação, tá muito boa! O Sung conseguiu mandar de base o Kang, e em suas últimas palavras, ele fala sobre a escuridão do Sung, que só iria aumentar a cada batalha. O Sung está cada vez mais sombrio do que uma pessoa normal. Ele está parecendo um monstro agora. E a recompensa da missão urgente é uma pedra de furtividade, que vai ser mais explorada mais pra frente. E falar pra vocês, eu esperava mais dessa luta. Então o Sung vai até o boss e derrota. Os três saem da dungeon e o Sung leva a culpa por mandar de base o Kang. O cara que pagou o Kang, aquele pai da filha, se entregou pra polícia. E o episódio acaba com a Jo-Ri mostrando a pedra de essência que o Sung entregou pra ela no covil duplo. Mas aqui é um negócio pra galera que gosta de chipar. Isso aqui não dura muito não. O episódio começa com a Jo-Ri dizendo que vai se aposentar de ser caçadora, até porque ela não tem capacidade mental de ficar entrando em dungeons de rank A ou B, assim, voltando para a casa dos seus pais. E bom, eu disse que o chip entre esses dois não ia durar muito, e se eu não me engano, a Jo-Ri não vai mais ser importante na história daqui pra frente. O que é uma pena, eu gostava dela. Depois mostra que aquele loiro lá já tava ligado que o Sung mandou de base o Kang, e ele avisa pra ele tomar cuidado, porque agora o Hang, o irmão mais novo do caçador desgraçado da Dungeon da Aranha, está atrás dele e do Dinho. E se vocês não sabem, esse Wang aí é um Rank S, e o Sung ficou com mais motivos pra ficar mais forte. E bom, uma boa parte do episódio é o Sung e o Dinho indo em dungeon de Rank C com um bando de desocupados que ficam fora dos portais, só esperando os dois terminarem e ganharem um bom dinheiro. E assim, o Sung fica mais forte, e o Dinho coleta as pedras de essência. Também tem destaque pra amiga da Jin, que eu não curto muito ela, mas ela vai ser meio que importante no futuro. Então, seguindo. O Sung pega a pedra rúnica de furtividade que ele conseguiu depois de mandar de base o Kang, e assim ele ganha uma nova skill, a furtividade, e ficam indo em vários dungeons durante a semana. E enquanto subia de level, ele conseguiu novas skills também, como o Dash nível 2, a empunhadura avançada da adaga, que é uma skill passiva, aumentando as habilidades de ataques de adagas, e o golpe fatal, uma skill ativa que é bem forte. São habilidades fortes, mas custam muita mana ao longo prazo. E agora, o Sung subiu de nível bastante para uma missão de troca de classe. E agora começa a parte chata do episódio. Seguinte, esse cara é o gerente de uma guilda, que está sem portais de Rank C, porque o Dinho comprou a maioria. Assim, o gerente ficou interessado no Sung, porque ele é um Rank E que estava nas maiores catástrofes recentemente, e saiu vivo em todas. Então ele quer o Sung na guilda. E já fala aqui, não dá certo, o Sung até banca o Yano Kojo da vida e sai por cima no final do episódio. E no meio tem esse flashback do caçador de Rank S do fogo, com uma animação bem estilizada que eu curti bastante. E ainda deu uma preparação para o arco da Ilha das Formigas. E o episódio acaba com o Sung indo para a missão de troca de classe, que até onde eu me lembro, vai ser épica. E bom, esse episódio foi meio chato, como dá pra perceber pela minha voz, eu acho. O episódio começa com o Sung entrando na dungeon da missão de troca de classe. E um detalhe futuro, o Sung não fez a missão diária. E outra coisa, nessa dungeon o Sung não pode usar poções e nem a recuperação total. Então já dá pra notar que não vai ser fácil. Então aparece um cavaleiro em CGI, que não tá horrível. E também não fica em 3D o tempo todo. E ó, isso aqui eu quero falar, as lutas nesse episódio parece que estão uma mistura de 3D com 2D. Ou eu tô ficando louco. Bom, ele derrota até que facilmente o cavaleiro, bem na mão. Mas o problema é que aparecem outros, incluindo assassinos, magos e arqueiros, tudo junto na mesma hora. Então já deu uma complicada pro Sung, já que cada tipo de inimigo só pode ser derrotado por um jeito diferente. E aqui eu curti,
por causa da animação e da câmera. A qualidade visual tá muito boa pra mim. Por fim, ele consegue derrotá-los e ainda por cima dropa um item de recuperação. Além disso, eles dropam armaduras que dão mais defesa e ataque pro Song. Então o Song entra na sala do trono vazio, que está sendo protegido pelo Cavaleiro Comandante Vermelho Igris. ただならぬ気配の正体はこいつか。騎士団長高潔のイグリッド。 E já deu pra perceber, mas ele é mais forte que o Song aqui. E com só um ataque, ele quebra pilares como se fossem galhos secos. E ainda por cima, é rápido pra caralho. O Song fica sendo jogado de um lado pro outro, enquanto tenta se defender o máximo possível. E aqui outra coisa, a sala do trono parece gigante, mas com a movimentação dos dois e com a câmera se movendo bastante, dá a impressão de ser algo mais compacto. Voltando, o Song tenta acertar o Igris, mas a armadura é mais resistente. Então ele guarda a adaga e vai tentar quebrar o Igris na porrada mesmo. Porque, pra quem deve se lembrar, foi assim que ele derrotou a cobra gigante. E vendo isso, o Igris também larga todas as suas armas e vai na mão também, assim mostrando a sua honra de cavaleiro. Mas ainda não tá fácil pro Song. Se não fosse a armadura, ele já teria ido de base há muito tempo. Então ele ativa o dash e fica correndo, parecendo o Sonic até. Ele tenta acertar o Igris, mas não tem efeito, então sendo jogado pro Ort, mas o Igris mostra ser superior nessa luta. Mas é aí que o Song acerta um golpe no cavaleiro. Pena que não foi o bastante. E o Igris mete muita porrada no Song. Parece até que eu tô vendo Jujutsu, fazendo ele cair no trono, quase desmaiando. Então o Igris olha o Song como inferior e puxa sua espada. E quando deu o golpe de misericórdia, o Song pega com a luva da armadura e começa a atacar feito um animal, descontroladamente, perfurando o olho do Igris. Sério, é uma cena muito foda. Então o Igris foi derrotado e consegue o capacete dele, que é um de Rank S, uma pedra rúnica para o toque de dominador e uma pedra de teleporte, específica para essa dungeon. Mas ainda não acabou não! Agora sim que começa a verdadeira missão de troca de classe, que é sobreviver o máximo possível em uma ordem infinita de cavaleiros, assassinos, magos e arqueiros. E o sistema até dá boa sorte pro Song. E seguinte, o Song tá com pouco vigor, não pode ficar usando a furtividade por causa de um mago e a horda não para. Basicamente é isso, ele tá ferrado. Ele até tenta usar a pedra de teleporte, mas de novo, ela é jogada pra outro canto da sala. E mano, tem outros plots do episódio, porque não foi só luta. Tipo o do Rank S do Fogo, que vai pra Ilha das Formigas com vários outros Rank S. E do Dinho, que tem a trama de provar ser melhor do que o irmão mais velho. De forma geral, só a luta do Song contra o Igris carrega o episódio nas costas. O episódio começa com o Song se ferrando e sofrendo para as armaduras e magos. Ele tá com pouco HP e vigor, mas ele continua lutando, a ponto de ficar com as mãos todas sangrando. Mas ele não está vencendo, e é aí que ele começa a delirar, lembrando das frases de que ele era o chamado de o caçador mais fraco do mundo, até o ponto de ele ver o líder da raid e a Jory dizendo para ele desistir. Mas o pior é que ele ouviu uma pessoa dizendo que ele não ficou forte, dizendo que ele só ficou arrogante, e essa pessoa era ele mesmo. Eu imagino que várias pessoas já tenham passado por isso, e pra quem já passou, sabe o quão pesado é sentir isso, de ouvir que você mesmo não evoluiu em nada. Mas né, desgraça pouca bobagem. Uma armadura derrubou o Song e ele quase é mandado de base. Mas é aí, por uma questão de sorte, ele é mandado para a zona de penalidade, que pra quem se lembra, ele não tinha feito a missão diária no episódio anterior. E lá o Song consegue recuperar um pouco de vida e vigor, até porque as centopeias de lá estão mais fracas ou no mesmo nível do Song atual. E manos, ele fez um massacre com elas, se curando só na base de subir de nível. Além disso, ele consegue a Night Killer, uma adaga que dá 25% de dano aos monstros tipo armadura, e usa a pedra rúnica de toque do dominador.
Ela traz uma habilidade que permite o usuário mover objetos sem precisar tocar. No nível atual, o Song só consegue mover pequenos objetos, como uma adaga, mas já é o bastante por agora. O tempo de penalidade acaba e ele volta a destruir as armaduras, mas o real inimigo do Song não são as armaduras, até porque elas não dão XP, e sim os magos. São 5 no total, que deixam os portais abertos, e ele precisa mandá-los de base, e ficou bem doida a animação disso aqui. Agora que todos foram mandados de base, e com um tempo de menos de 5 minutos, chegou a hora de escolher a classe do jogador. Mas é o seguinte, toda essa missão foi planejada para o Sung virar um necromante. O sistema mandou os inimigos equivalentes aos inimigos anteriores dele, como no caso dos assassinos, que tinham furtividade. Lembra alguém? E com o passar do tempo, o sistema vai ser mais explicado sobre isso. Mas por agora, o Sung se torna um necromante. Mas com os pontos extras que ele tem, ele acaba pulando de necromante e se torna o Monarca das Sombras. Lição aqui, sempre faça os pontos extras no jogo para upar e ter habilidades melhores, principalmente em RPGs. E, bom, com a classe já ativada, ele precisa escolher uma palavra de comando. E graças a Deus não é levante-se, e sim ergam-se. E junto com isso, veio 2 novas habilidades. O armazenamento das sombras, que armazena até 20 sombras, e a extração de sombras, que faz os cadáveres se erguerem em forma de sombra para lutar por seu mestre. Mas o Sung também vai continuar lutando na linha de frente. Mas eu sei que vocês não ligam para esses cavaleirozinhos e magos sombras, não é? Vocês estão ligando para o Cavaleiro Vermelho que está jogado no canto ali. Seguinte, dependendo da força do inimigo morto, eles podem ou não se tornarem sombras. O Sung tentou extrair 2 vezes e não deu, mas com um discurso até que muito bom, ele faz o Cavaleiro Carmesim morto se erguer para proteger o homem que o derrotou e que está disposto a deixá-lo protegê-lo e se tornar o seu soldado mais poderoso. Então Ygritte retorna como o segundo mais forte no comando e se ajoelhando para o seu mestre, prometendo protegê-lo a todo custo. E tem uma cena pós-créditos que mostra uma formiga morta no helicóptero dos Rank S, que vão para a Ilha das Formigas tentar acabar com aquela ilha desgraçada. Mas tinha uma coisa diferente nessa formiga, até porque ela estava jogada no mar. E é aí que vimos algo perturbador. Aquela formiga tinha asas, mostrando que as formigas estão evoluindo, dando um gancho para a segunda temporada, que já foi confirmada. Espero que tenham gostado de todas as reviews aqui do canal e até o próximo vídeo aleatório.